Primeiro, eu costumo sempre dizer que depois que você oferece uma festa, principalmente um casamento, você passa a ser um convidado melhor. Eu ouço 100% das noivas dizerem isso para mim, que agora elas vão começar a ver com outros olhos, de uma outra forma, quando receberem um convite de casamento, principalmente recusar um convite. O sonho da vida 2 é para ser compartilhado, e transformar sonhos em momentos inesquecíveis é a minha missão. Seja bem-vindo! Eu sou a Sabrina Aquino e este é o Agora e para Sempre. Ser convidado para um casamento é sempre uma honra. Em uma lista interminável de possíveis pessoas, você foi escolhido entre tantos para celebrar esse dia tão inesquecível para os noivos. Por isso, é importante estar atento para algumas regrinhas simples de comportamento e não fazer feio no grande dia de amigos e familiares. Eu sou a Fernanda Leão e esse é mais um episódio do Agora e para Sempre, que traz para você que nos acompanha um pouco mais de informação e conhecimento através da nossa expert Sabrina Aquino. Seja muito bem-vinda, Sá. Obrigada, Fernanda. Olá, minhas amadinhas. Esse podcast de hoje é ótimo para você enviar para os seus convidados e dar aquele tapinha de pelica que eu sei bem que é uma coisa bem necessária em relação ao comportamento dos convidados no casamento, viu, Fernanda? É complicado, muitas vezes eles acabam aí estragando toda uma festa pelo mau comportamento. Isso nós vamos abordar no podcast de hoje. Sabrina, os convidados que querem presentear os noivos, qual é o local que eles devem levar esse presente? Então, olha, o certo, o correto, conforme deveria ser pelo menos, é encaminhar uma semana antes os presentes para casa dos pais da noiva. Se os noivos já moram juntos, para a própria casa do casal. Isso você vai saber, mas como saber se eles moram juntos ou não, ou onde eu devo enviar? No próprio convite vai estar lá, conforme estiver no convite você vai saber. O endereço que estiver no convite é o endereço que você precisa enviar o presente. Então nunca é adequado você levar o presente na festa. Você precisa enviar o presente uma semana ou durante a semana na casa, no endereço que está no convite, ou até mesmo entregar diretamente para os noivos mais de uma semana antes, mas nunca no dia do evento, a não ser que você seja de longe e você estiver vindo só no dia do casamento para a festa, então você pode levar até a festa. Se você já chegou, o casamento já estava prestes a acontecer, né? Então você pode levar para a festa, daí você entrega na portaria para o cerimonial e eles vão se encarregar de entregar para os noivos, não esquecendo de colocar sempre um cartão identificando a sua família, deixando uma mensagem para os noivos, já que você não vai ter oportunidade de entregar pessoalmente para eles ou para os pais deles. E quanto ao horário que os convidados devem chegar à igreja, existe uma regra para isso? Olha, o cerimonial é um conjunto de regras que define a ordem do cortejo, da festa, da cerimônia, das coisas em geral. Então, no cerimonial já é definido um roteiro, já é definido um horário para se começar, para se iniciar a cerimônia, e é claro que na festa ou na cerimônia de casamento ou na festa, na cerimônia na igreja ou no civil, sempre existe um horário para se começar. Esse horário está marcado com o celebrante, seja ele religioso ou não. Esse horário está marcado com a equipe do canto, os profissionais que estão envolvidos. Então, os convidados precisam saber respeitar o horário do convite. O adequado é sempre chegar um pouco antes, porque o convidado também faz parte dessa sistemática do casamento. Às vezes a pessoa é convidada para um casamento e ela acha que é só um convite, mas não. O convidado ele tem um papel dentro do cerimonial muito importante na cerimônia. Nos casamentos, por exemplo, da Igreja Católica, o convidado do casamento, as pessoas que estão lá acompanhando dentro da cerimônia, elas representam a igreja.
que vai receber o casal como o sacramento do matrimônio. Então, o convidado, ele está fazendo parte de todo esse rito. Ele precisa também agir como um convidado adequado, né? E nunca esquecendo que o casamento, não importa se ele é ao ar livre, se ele é dentro de um templo, se ele é num salão de festa, ele é uma solenidade. Então, ele precisa ter certo cuidado. Eu diria até respeito. Muitas pessoas ficam transitando e dando risada e conversando e se abraçando de uma forma muito informal dentro da cerimônia, durante a cerimônia ou minutos que antecedem a cerimônia. O que os convidados precisam entender é que aquele momento é um momento solene, ele precisa se comportar. Se for dentro de um templo, então, de uma igreja, muito mais ainda, porque não só a solenidade do casamento, o respeito com a igreja, com o lugar, né? Então, precisa sim o convidado saber se comportar nesses momentos. Sabrina, uma dúvida que eu mesma já tive sobre o traje. Ouve-se muito falar que as convidadas não podem usar branco ou preto. O que você acha sobre o que é adequado nessa questão? A noiva é de fato o centro das atenções e assim deve ser. Então, quando uma convidada vai ao casamento de branco ou com cores claras, ela está um pouco, talvez querendo ofuscar um pouco o brilho da noiva, talvez até sem intenção, mas claro que ninguém vai ofuscar o brilho de uma noiva. A noiva é totalmente diferente, né? Ela se comporta, ela se comporta de uma forma diferente. Mas para quem acompanha os nossos podcasts, vai entender que lá atrás, com o casamento da Rainha Vitória, nós já explicamos em algum episódio nosso, foi definido por ela que ela entraria de branco e que ela só teria esse privilégio de entrar de branco e nenhuma convidada poderia assim vestir branco. Então criou-se esse ritual, essa tradição. Então a noiva, ela tem esse direito de usar branco. E eu acho que as convidadas também têm que se pôr um pouco no lugar da noiva. É o dia dela, é o momento dela. Então você tem ali várias cores que você pode vestir, não necessariamente o branco. A não ser que os noivos façam uma festa que eles definam, que isso aí hoje em dia também está na moda, eles definirem que todos os convidados devem ir de branco. Então isso, a gente tem visto isso, é uma tendência. Principalmente em casamentos na praia, todos vestem branco. Isso, é muito bacana, é legal também, mas a não ser que isso seja definido no convite, que todos os convidados precisam ir de branco, então não vá de branco. E preto. Por quê? Exatamente. Eu tinha um vestido uma vez muito lindo, elegante, mas era preto. Eu deixei de usá-lo, porque eu não tinha certeza se eu ia acertar. Mas eu já vi famosos irem a casamentos, até um dos casamentos que eu vi, ela era irmã do próprio noivo. Sim. E ela foi de preto. Então, o preto, ele tem, assim, uma certa restrição somente para as madrinhas, a mãe do noivo ou familiares muito próximos, porque ele representa o luto, né? Em qualquer situação, ele sempre vai representar o luto. Então, não cabe muito bem na situação ali a mãe do noivo, a mãe do noivo, da noiva, ou então as madrinhas, ou até mesmo a irmã, como você disse, estar com uma cor que representa o luto, porque é um momento festivo, né? E normalmente os profissionais que estão trabalhando vestem preto. É claro que tudo tem que ter um equilíbrio, mas esse também é só, não é regra, é só um detalhe na etiqueta que de repente algumas pessoas se atentam muito a isso, mas é claro que não, você poderia colocar preto sim, né? Hoje em dia as coisas estão bem mudadas, os casamentos estão cada vez mais modernos e existem noivas casando de várias cores, não só mais de branco. Então, tudo depende do tipo do casamento, de como vai ser o casamento, do clima do casamento e como que é o estilo dos noivos, principalmente. Ao sair do casamento, os convidados podem levar para casa arranjos, taças, flores, doces
Nunca, Fernanda, nunca. A não ser que seja uma lembrancinha que já foi distribuída pelos noivos ou pelo cerimonial ou por alguém que já está na mesa dos convidados definindo ali que é uma lembrancinha. Normalmente vem com um tagzinho escrito que é uma lembrancinha. Se não for dessa forma, nunca o convidado pode levar algo do casamento. Tudo que o convidado levar do casamento, os noivos vão ter que pagar. Então, se ele leva uma taça, um guardanapo de tecido, ou um arranjo, ou uma flor, na maioria das vezes, os profissionais envolvidos com esse tipo de objeto vão cobrar dos noivos essa perca, no caso, né? Então, é muito indelicado isso. E aqueles amigos dos noivos que querem fazer aquela surpresa emocionante, não só para os noivos, mas também para a cerimonialista. O que você tem a dizer sobre isso? Olha só, Fernanda, nunca faça surpresa para os noivos sem consultar primeiro, com muita antecedência, o cerimonialista do casamento. Porque às vezes o que é legal para o convidado, para quem quer fazer a surpresa, não é legal para os noivos. E nada melhor que a cerimonialista para conhecer os desejos dos noivos para a festa. Então, converse primeiro com quem está organizando o casamento para saber, posso fazer a surpresa? Você acha que eles vão gostar dessa surpresa? Ou o que você sugere que eu faça, então, já que não dá para incluir, de repente, que a surpresa não fique muito legal? Então, ela vai encontrar uma forma de agregar essa surpresa na cerimônia e você não deixar... E o momento certo, porque eu já fui surpreendida várias vezes dessa forma. Então, às vezes está lá os noivos brindando na hora da entrada deles no salão, aquele cerimonial todo, e chega alguém da família no meu ouvido e fala: a gente preparou, os amigos dos noivos aqui, a família, nós preparamos uma música para cantar para eles. Mas como assim? Não é assim que funciona, né? Primeiro que, por exemplo, se vocês fossem cantar alguma música para os noivos, precisaria ter ensaiado com a banda, precisaria ter, ou então providenciado um pendrive com a música, um playback para vocês poderem cantar, quem vai tocar, quantos microfones serão necessários, e estudar o momento correto para se fazer essa homenagem. Então não dá para chegar no meio do casamento e dizer para a cerimonialista: a gente preparou uma homenagem. Porque na festa você também tem um roteiro a seguir, né? Muito mais até na festa, porque a igreja todo mundo sabe que já existe um roteiro, mas na festa também. A festa tem horário do jantar, ou se for um almoço, do almoço, o horário para valsa, o horário para as fotos, o horário para a banda iniciar o seu show. Então tudo tem um momento certo, e às vezes não dá pra gente colocar em um momento que tem que ser bem festivo, bem alegre, uma homenagem triste de chorar, ou uma leitura de 15 minutos, ou um vídeo. Já me aconteceu, Fernanda, algumas vezes, de chegarem com vídeo, e daí que momento passar esse vídeo? Não tem como parar o início, que está todo festivo, a entrada dos noivos, o brinde, a abertura do jantar e tudo aquilo acontecendo. Não tem como nesse momento parar e assistir um vídeo de 15 minutos, é muito tempo. Mas, claro, a gente também tem que entender que às vezes nós precisamos adequar o desejo da família dentro do casamento. Então a gente tem que avaliar bem certinho se aquilo vai ser adequado ou não, se os noivos vão gostar ou não, o que eles vão achar. Então, para isso, o cerimonialista precisa conhecer bem os noivos, para eles entenderem se é ou não adequado para sair naquele momento. Mas assim, os convidados precisam
entender que isso é um planejamento e eles precisam antecipar essas homenagens, precisam passar com antecedência. Quando o cerimonial diz para os próprios noivos, às vezes, olha, se for passar algum vídeo, 5 minutos no máximo, eles acham, não, é pouco, mas é o máximo que um convidado aguenta sentado assistindo um vídeo dentro de uma festa. Eu diria 3 minutos. Mais do que isso, eles já começam a conversar, já começam a conversar entre as pessoas da mesa, a não prestarem mais atenção. Então não adianta você colocar um vídeo de 15 minutos com depoimento para as pessoas assistirem, que não vai ficar legal. Além do mais, é uma festa que está acontecendo, então precisa ter o clima de festa. Então todo casamento, ele é, pelo pessoal que está organizando, pelo assessor ou pelo cerimonialista, ele é estipulado o roteiro para que a festa possa ir se elevando, ela possa ir criando um clima festivo até o momento do baile, as pessoas possam se soltando cada vez mais. E se você coloca elas sentadas 15 minutos no meio disso para assistir um vídeo, realmente esse clima quebra. E aí as pessoas começam a ir embora, e daí desanima a festa. Então tem que ter esse discernimento. Sá, você deu uma pincelada sobre os momentos das fotos. E eu queria te perguntar, os convidados podem ir até os noivos tirar fotos? Olha, existe todo um roteiro a ser seguido dentro de uma festa de casamento. Então, os noivos sempre têm que tomar a iniciativa para as fotos. Os convidados têm que observar que quem tem preferência para as fotos sempre vão ser os padrinhos, os pais, os irmãos, a família mais íntima. Daí o convidado fala, mas eu sou tio, eu sou tia, mas eu sou primo, mas a maioria ali é parente. Então, se todo mundo se considerar íntimo, daí os noivos não tem como tirar foto com todo mundo dessa forma. Então, no roteiro do planejamento, normalmente se inclui o momento das fotos com os pais e padrinhos e com as crianças no cortejo. Esse sempre é incluído, por quê? Porque senão a festa vai rolando, quando se vê, não conseguiu tirar foto com aquele padrinho, ou não conseguiu tirar foto com a avó, ou com aquela tia distante. Então, os noivos precisam tomar essa iniciativa de um convidado. Ele precisa dizer ao cerimonial que eu quero tirar foto com todo mundo. Então, aqui no próprio estúdio, ou na frente da mesa dos doces, algum cenário que ele ache bacana, ou se ele vai querer tirar foto de uma forma espontânea, ele circulando pela festa, e assim eles vão cumprimentando os convidados e ao mesmo tempo os fotógrafos vão tirando as fotos. Então, ele que tem que definir isso antes com o planejamento, com o cerimonial. E qual é a mensagem que você deixa hoje para os convidados? Primeiro, eu costumo sempre dizer que depois que você oferece uma festa, principalmente um casamento, você passa a ser um convidado melhor. Porque você vê realmente a necessidade de se ter uma boa educação dentro de uma festa. Você consegue visualizar aquilo que não pega bem de ser praticado dentro de uma festa, e você começa a se atentar a isso quando você passar a ser depois convidado para um casamento também. Eu ouço 100% das noivas dizerem isso para mim, que agora elas vão começar a ver com outros olhos, de uma outra forma, quando receberem um convite de casamento, principalmente recusar um convite. Muitas pessoas falam que vão à festa e não vão, e isso elas 100% dizem que vão comparecer porque sabe quanto foi importante aquele convite para a pessoa que estava convidando. Então, não importa o motivo, nunca fale mal da festa para outras pessoas, porque se você foi convidada é porque os noivos gostam demais de você, eles têm um apreço, eles poderiam ter convidado muita gente, mas eles escolheram você para ser o convidado. Então, quando o convidado sai falando para outras pessoas, faltou isso, faltou aquilo, ou não achei legal aquela decoração, ou estava meio desanimado,
Isso não é legal, porque os noivos vão ficar ofendidos e eles são as pessoas que te convidaram para a festa. Se a sua impressão com o casamento não foi positiva, não fale nada, mas não denigra a imagem da festa de casamento de alguém que te estima, que isso aí é bem chato, né? Então estamos encerrando mais um podcast do Agora e Para Sempre. E lembrando, nós estamos presentes em todas as plataformas digitais. Não deixe de nos seguir. Todas as quartas-feiras, às 13 horas, sai um episódio novo com muita informação, cheio de conhecimento para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.